Olá, muito prazer, sou a doutora Lia. Inscreva-se no nosso canal, também ative o sininho das notificações, dê um like, compartilhe para os seus amigos, nos seus grupos e também nas suas redes sociais. Assista aos nossos vídeos, nossa matéria é bem eclética, falamos de direito, saúde, psicologia, culinária, dicas pet, faça você mesmo e muito mais. Esta live é a parte 1. Ela é uma bombril, digamos assim. Ela é uma fera e eu vou chamá-la para que a gente já inicie nossa live, porque eu acredito que a gente vai ter muita coisa bacana para falar. Então eu quero já chamar ela aqui, a doutora Lia, eu quero que vocês a recebam com muito carinho. Vocês que estão hoje comigo aí, vamos sim bater um papo. E se vocês tiverem dúvida desse caso, eu, por favor, peço que vocês não temam em perguntar e vamos juntos aí tentar esclarecer algumas dúvidas, porque uma coisa é o processo que a televisão lhes vendem, mas outra é o processo em si, aquele que você acaba acompanhando, aquele que faz com que mais de 20 mil folhas sejam juntadas e a gente tenha condição, obviamente. Estou chamando, eu vou avisá-los que a doutora Lia está com a gente, mas ela está com um probleminha do vídeo dela e hoje ela vai estar com a gente apenas no áudio, tá? E ela... Doutora Lia, já está me ouvindo? Já estou sim. Olá, seja bem-vinda. Eu gostaria que a senhora colocasse, pelo menos se fosse possível, uma fotografia da senhora para a gente poder estar falando claramente aí e levando essa informação para o meu... Aí, ó, seja bem-vinda, doutora Lia. Muito obrigada. Para os meus seguidores, eu costumo dizer que nós temos aqui o prazer de trazer conteúdo para eles, embora o nosso canal seja um canal humilde ainda. A senhora que também faz parte de um canal interessante, a senhora vai falar dele logo mais. E eu, obviamente, com o prazer que eu tenho de recebê-la, eu vou também chamar logo mais aí o Hafner, do canal Voo da Coruja, para estar com a gente nesse debate de hoje, que eu acho que será um debate. Mas fica à vontade, seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos, aos seus inscritos, ao pessoal que está aí, né, assistindo a live. E vamos brigar um pouquinho aí. Eu costumo dizer que a verdade é tentar trazer um pouco de luz para as coisas que as pessoas pensam que sabem, mas que tão pouco sabem a realidade do que aconteceu nesse caso. A propósito, eu gostaria de iniciar já pedindo para a doutora tecer um breve comentário do que a senhora viu a respeito do caso e o que esse caso lhe trouxe no que diz respeito ao conhecimento jurídico e também que possa ter estarrecido a senhora no que diz respeito à participação da Suzane von Richthofen e a relação dela com os pais e a relação dela com os irmãos Cravinhos, principalmente o Daniel aí, que foi o namorado dela durante anos. Por favor, o canal é todo seu, doutora. Muito obrigada. Bom, eu vou fazer um resumo e até vou dizer para você que como o crime aconteceu em 2002, eu era estudante nessa época, mas então nós debatemos muito em sala de aula e depois de formada, depois que comecei a fazer o júri, antes fiz muitas assistências, né, porque é necessário antes de ingressar no júri, é obrigatório. Caiu? Voltou? Não, tá. Pode continuar. Olha só, tá bem. Olha, veja bem, eu pesquisei o caso. Vou tentar resumir, porque muita gente que está ouvindo e assistindo podem não se lembrar direito do caso. Bom, em 2002, Suzane... Doutora, fala boa noite Fala antes de começar, desculpe eu te cortar. Fala tô vendo Rafner, ele está na área. Oi, Rafner, boa noite. Boa noite, doutora. Amigão Lia, nosso. Seja bem-vindo. Boa noite, doutor Marcos. Com a gente essa tela aí. E, obviamente, o Hafner, que está à frente do canal Voo da Coruja, é o meu parceiro, é um grande amigo que eu
Desde quando nós nos falamos a primeira vez, nós já nutrimos aí uma empatia muito grande e um tem ajudado o outro. E hoje a gente está aqui com a companhia da doutora Lia, que vem também a brilhantar e trazer um pouco de conteúdo para a gente. Seja bem-vindo, Rafa. Muito obrigado, doutor. Estou aqui na escuta. Doutora Lia. Doutora Lia está com a palavra, então. Isso. Pois não. Obrigada. Olha só, então em 2002 que aconteceu esse crime, eu vou contar um pouquinho da família, o que acontecia. Bom, Suzane e seu irmão Andréas tinha como os pais, né, Manfred e Marísia. Ele, alemão, ele já era naturalizado brasileiro, engenheiro, e ela, médica psiquiatra. Os dois foram estudantes da USP, pessoas assim muito inteligentes, e criaram os filhos de uma maneira assim, dentro da didática. Eles aprendiam várias dentro da cultura, várias matérias, por exemplo, vários idiomas. Então, os filhos estavam sempre conectados na cultura dos pais, e eles também queriam que os filhos trilhassem a mesma estrada que eles trilharam, bem-sucedidos. Enfim, Suzane tinha 14 para 15 anos e o Andréas, ele gostava muito de aeromodelismo. Então, a mãe levou até o Ibirapuera o Andréas e também a Suzane, e procurou o melhor instrutor que tinha lá de aeromodelismo, e encontraram exatamente o Daniel. Daniel, até a Marísia, até no filme, né, no trailer do filme, mostra a Marísia, mãe de Suzane, incentivando ela para dar uma paquerada no Daniel, que era um gato. Então ela falou assim, paquerar, não tem problema, grande coisa, sabe? Incentivou assim a menina até. E aí o que aconteceu? Começaram a namorar. E o Andréas se tornou muito amigo do Daniel, né? Ele viu o Daniel como se fosse assim o irmão mais velho. Então, o Daniel tinha, na época, se Suzane tinha 15 anos, ele tinha 18 anos, 3 anos de diferença. E assim, Marísia gostou muito de Daniel, começaram o namoro e a coisa foi ficando muito séria entre eles, porque os pais achavam que era uma coisa passageira, que o moço parecia ser boa gente e tal. Só que tudo foi mudando, eles descobriram, então já tinha 3 anos de namoro, eles descobriram que Daniel usava drogas, começou a oferecer drogas para Suzane, e ainda não sabiam do Andréas, né, que também estava sendo aliciado na droga. Enfim, eles impediram o namoro. Chegou uma hora que eles impediram, e então Suzane procurou entrar para a faculdade. Ela entrou para a faculdade de Direito, na PUC de São Paulo, falando também que eles eram de classe média alta. Né? O Manfred, ele era diretor da DERSA, que é o departamento de estrada de rodagem, né? Ali o Rodoanel foi da época dele e tudo mais. Era assim, um cargo alto que ele tinha, né? Ganhava muito bem. E os filhos ganhavam uma mesada gorda. E nisso, eles começaram a ficar tão próximos, Daniel e Suzane, que eu, por exemplo, vejo como uma relação doentia. Eles pareciam assim, eram totalmente grudados, ao ponto de Daniel parar de trabalhar. E a Suzane, com a mesada dela, sustentar o Daniel para ficar quase 24 horas com ela, namorando escondido. Ele ia com ela para a faculdade, para vocês terem uma ideia. Então ficou assim, muito grudados, e aí começou o entrave, porque os pais não queriam. O Manfred chegou a dizer que ele mandaria a Suzane para a Alemanha, porque eles moraram um tempo na Alemanha, ia mandar para lá para terminar os estudos, tudo para separar. E ela era dependente financeiramente dos pais. E até então os pais não sabiam que ela também, ela estava sustentando o Daniel. Então,
disso tudo surgiu aí, né, uma ideia. A ideia, infelizmente, foi: vamos matar meus pais. Além de tudo, eles tinham um patrimônio estimado em mais ou menos 10 milhões de reais a 11 milhões de reais. E aí aconteceu que 3 dias antes do aniversário de Suzane, 3 dias antes dela completar 19 anos, eles planejaram à noite, planejaram tudo. Não sei se eles assistiam muito CSA, né? Alguma série aí de TV, mas enfim, eles muito novos, porque ela quase 19 anos e ele quase 22 anos, né? Sem experiência de vida, na verdade, mas eles tinham uma técnica, eles achavam que iam... Oi? Eles iam... Oi? Eu caí, eu fiquei um pouco fora aí. Tá bom. Mas vamos lá. Tá, então, vou falar mais rápido. Então, eles achavam que eles iam cometer um crime perfeito. Então, o que eles fizeram? Levaram o Andrés era muito ligado na irmã e muito ligado no Daniel. Então, justamente pela amizade e por drogas também. Então, ele levou o Andrés numa lan house que ficava a madrugada toda aberta, e eles planejaram o crime. Eles entraram na casa, como Daniel, ele trabalhava com aeromodelismo, ele também fabricava algumas peças, né, de aeromodelismo, de madeira, de metal, e ele chegou a fazer um porrete, né, totalmente diferente, ele não comprou em lugar nenhum, e também uma barra de ferro. Bom, nesse dia o que aconteceu? Eles levaram, né, e ele deixou a Suzane entrou na casa, aguardou os pais dormirem, ela chegou a ver por uma janela, olhar por uma janela, isso apareceu na reconstituição do crime, ela mesma disse, que foi até um fato novo. Ela olhou e viu quando os pais dormiram. Quando ela viu, ela abriu o portão eletrônico para que os dois entrassem. O irmão, o Christian Cravinhos, irmão de Daniel, também entrou para praticar o crime. Então, o que eles fizeram? Entraram devagar e simultaneamente, cada um golpeou um. Simultaneamente, já para não ter o sobrevivente mesmo. Então, o Manfred... estava a Suzane nessa hora, doutora? Suzane estava num escritório na parte superior da casa. Era uma casa enorme, super organizada, e ela estava no escritório lá no cômodo superior. E aí o que aconteceu? Isso. O Daniel golpeou o Manfred e o Christian golpeou a Marísia. O Manfred parece ter realmente perdido a vida na hora. E a Marísia não. Tanto que ela tinha marca nas mãos e tudo mais, ela não. Mas ele conseguiu o Christian dar muitos golpes na cabeça dela, e ela, claro, né, entrou em coma imediatamente. Até o perito, eu assisti o perito do caso, né? Ele disse que a partir do momento que entra em coma, a glote ela dilata. Então, a pessoa pode fazer um barulho, que não ressonar, assim, que ela não estava morta ainda. Aí, o que aconteceu? Ele gritou para Suzane trazer água e toalha para poder sufocar a Marísia, para ter certeza de que ela realmente ia perder a vida. E o Manfred, ele já estava morto, mas ele fazia um barulho também, porque tinha o ar residual no pulmão, então ele fazia um barulho como que um ronco, e aquilo ali começou a assustá-los, né? E ele foi lá e colocou também uma toalha molhada em cima do rosto dele, aí parou. Então, quem fez isso? Foi a Suzane? Quem fez isso? Foi a Suzane ou foi os Cravinhos? A Suzane quem levou a toalha e a jarra de água para eles. Inclusive saco. O quarto dos pais dela era uma suíte ou não? Era uma suíte, mas ela precisava... Era possível você pegar essa toalha no próprio banheiro do quarto? Talvez.
Talvez, porque eu não sei, eu quero dizer assim, talvez formasse um rastro de água. Eu estou fazendo essas perguntas porque depois a gente vai tecer, eu vou trazer um pouco do que eu conheço da história, até mesmo para a gente fazer um paralelo. E eu já estou sabendo disso, que o doutor... O doutor Nadir, doutora Lia, o doutor Nadir de Campos, que foi quem já entendi, sim. Doutora Lia, o doutor Nadir, que eu entrevistei dias atrás aqui, que foi o que acusou os cravinhos, eu não sei se por um equívoco que ele falou, que teria sido a Suzane que teria colocado a toalha e forçado para que isso, passando um ar até de que ela fosse efetivamente uma pessoa muito maldosa para poder chegar a esse ponto. Eu acredito que ele não iria jamais chamar a atenção dele nesse sentido, mas eu acredito que foi nesse sentido. Por isso que eu estou falando para a senhora. Então, na verdade, eles também queriam deixar essa jarra para dizer que era de uso da mãe dela. Então, talvez por isso que eles não pegaram da torneira, talvez porque fosse escorrer pelo caminho, alguma coisa assim, não sei. Enfim, eles fizeram isso, colocaram a toalha no rosto dos dois, né, uma toalha em cada um, e bagunçaram todo o quarto. Bagunçaram o quarto do casal. Dentro do armário existia um local escondido atrás dos sapatos. Existe um compartimento onde o Manfred guardava dinheiro. Então ali ele guardava dólares, reais e guardava euros também. Tinha uma boa quantia, que inclusive uma parte disso que ela deu para o Christian comprar uma moto 1000 cilindradas. E você está me ouvindo bem? Sim, pode continuar. Ah, então tá bom. Ah, então tá legal. Então, eles bagunçaram tudo. Só que o restante da casa estava perfeito. Tudo, mas assim, parecia até uma casa que não era habitada. De tão arrumado que eles eram bem metódicos. Só o quarto da Suzane que estava meio bagunçado. Mas todos, do André, a cozinha, e era uma casa enorme, era uma mansão. E tudo no lugar. E eles também pegaram sacos plásticos, saco de lixo, né? Também para sufocar, todas essas coisas e tal. E eles não sabiam, os peritos, se esses sacos eram da casa ou não. Foram ver os mesmos sacos da casa. E a pessoa sabia, não foi abrindo armário, abrindo tudo. Eles queriam, na verdade, simular um latrocínio, que seria matar para oferir lucro, para roubar. Inclusive, eles deixaram também uma arma próxima da mão que ficou caída do Manfred, uma arma que era do Manfred. Só que essa arma não foi usada. Na perícia viu que nada a ver, aquilo ali foi montado. E eles achando que estava totalmente... era um crime perfeito. Enfim, depois disso que eles praticaram o crime, eles levaram o Christian embora e eles foram para um motel. E nesse motel eles ficaram até umas 2 horas da manhã, mais ou menos, e saíram de lá, pediram uma nota fiscal e foram pegar o Christian na Lan House. Quando chegou lá, eles deixaram eles na porta, inclusive, né, porque o Daniel não podia entrar, porque os pais não queriam relacionamento, deixou eles ali e foi embora para casa, tudo simulando. Quando entrou, a Suzane já falou: olha, Andréas, não é aquela história, né? Olha, tá aberto, tá tudo aberto, será que tem alguém aqui dentro, tal? Vamos ligar para a polícia, vamos ligar para alguém. Ela ligou para o Daniel e o Daniel ligou para a polícia. E a polícia foi até lá e olhou tudo e viu que eles realmente estavam mortos. Um policial, inclusive, eu até peguei o nome dele aqui, um policial
Boto, Alexandre Boto. Esse policial ficou assim constrangido em dizer para os filhos, porque os dois perguntaram: e aí, como estão meus pais? E aí? Porque o Andrés falou: mãe, pai, de longe assim, né? Porque ela falou: acho que é melhor a gente não entrar. E esse policial, para não falar para eles, né, queriam falar assim, ela falou: meu namorado tá chegando, tal. Para não falar diretamente para a Suzane e para o Andrés que os pais estavam mortos, esse policial chegou para Suzane e ela falou assim: e aí, como estão meus pais? Ele falou: seus pais estão bem. Nisso, ela saltou para trás. Sabe, isso faz parte também do processo. Ela deu um salto para trás e falou assim, né? Pensou: epa, como estão bem, né? E daí o policial chegou, chamou o Daniel, falou para ele o que aconteceu e ele foi lá, falou baixinho para eles e daí eles se abraçaram. O Andréas ficou desesperado. O menino não sabia o que fazer. Ele ficou perdido, ele surtou na hora. E ele com 15 anos. E a Suzane, a única coisa que ela fez, ela com cabelo comprido, ela fez um coque em cima da cabeça e foi falar com o policial sem chorar e perguntou: e agora, quais são os novos procedimentos? Então, tudo isso marcou muito. E depois disso foi o enterro, né, que muita gente viu. A Suzane sempre acompanhada do advogado, que era amigo da família, Barney, né, Dr. Barney, e tal, aparecendo, chorando. Barney era advogado da família. Isso, exatamente. Tinha amizade com o Manfred e tal. E aí começaram, quando os peritos foram já no local, já viram que tinha alguma coisa errada, porque falou: pera um pouco, ladrão não age assim. Iria bagunçar a casa toda para saber onde tinha dinheiro. Como eles sabiam exatamente que tinha dinheiro ali, naquele local? Como, inclusive, tinha uma maleta com que tinha o segredo numérico. E ela estava rasgada. E depois, né, lá no depoimento, no interrogatório do Daniel, ele chegou a falar que a Suzane falou: não, a gente não vai abrir, porque senão já vai saber que eu sei a senha, o número, então vamos dar uma cortadinha aqui com a faquinha, tá, aquelas coisas. Enfim, o que aconteceu ali, a perícia falou: não, aqui não foi o caso de latrocínio. Primeiro, foram muitas pancadas, muita raiva, muito ódio, né? Foi assim uma execução. E esse ódio que a senhora retrata, esse ódio seria de quem? De todos. Não, menos do Christian. Acho que o Christian não. O Christian estava sendo pago para fazer o que ele fez. Mas a pergunta é a seguinte: esse ódio que a senhora retrata nas pancadas, porque foram várias pancadas, elas partiram de quem? Não, quem deu a pancada foi o Daniel e o Christian. Foram os dois. Aí eu pergunto para a senhora: existe possibilidade de alguém determinar a raiva do outro? Talvez, se conhecer o histórico, ou psiquiatras e psicólogos. Neles eu acredito. Forenses, né? Aí no caso eu pergunto: as pessoas que compreendem a Suzane como sendo a mandante do caso, do crime, na verdade, e eu vou depois discorrer um pouco a respeito disso, elas acreditam que a Suzane também convenceu eles a serem raivosos, ou seja, para bater de verdade e matar de uma forma maldosa como eles fizeram. É nisso que a gente tem que acreditar. Tá, eu vou falar uma coisa para você. Se eles podiam estar com raiva ou não, enfim, eles tinham que matar. E eles não quiseram usar armas, revólveres, né? Então, eles tinham que matar. Como a Marísia, por exemplo, não morria, eles foram e sufocaram ela com a toalha. Então, o Christian, por exemplo, não tinha motivo nenhum para não gostar da Marísia. Até porque a Marísia, ela era mais maleável com a Suzane em relação ao Daniel. Quem era mais, assim, contundente de não querer mesmo era o pai. Então, eu digo assim, ele tinha que matar. O Daniel, ele procurou matar a Manfred rápido, e foi. Foram poucas as pancadas e ele conseguiu. Inclusive, na reconstituição, ele quase não conseguiu fazer, porque existia lá um ator no lugar do Manfred, muito parecido com o Manfred. Ele começou a chorar, ele entrou em crise, coisa que não aconteceu na reconstituição com o Suzane.
Coitadinho dele, né, doutor? O tempo todo. Oi? Coitadinho dele, né, do Daniel, né? Não penso que é coitadinho. Assim como o Christian também chorou muito. E a filha não chorou nada. Ela não teve uma reação. Doutor, pois não. Vamos fazer o seguinte, olha só, nós estamos em 3, eu gostaria, a senhora fez uma explanação, achei muito interessante e essa visão é muito correta. Alguns detalhes falham, obviamente, por quê? Porque acredito que a doutora buscou essas informações através dos peritos, através de uma questão levada a público. Mas vamos lá, nós que acompanhamos o caso um pouco mais de perto, temos uma visão. Oi? Tá. Só uma coisinha que eu gostaria de falar, porque muita gente não sabe, só isso. É que o crime foi descoberto por todas essas e outras, né, evidências, e também porque Christian estava pilotando uma moto 1000 cilindradas e ele não tinha condições disso e ele comprou a moto em nome de terceiro. Então, isso que levantou, e Christian acabou confessando, ele não aguentou a pressão. Ele não aguentou e resolveu confessar. Então, saiu dele. Só isso. Eu vou revelar depois que quem confessou primeiro foi a Suzane. Na verdade, a maior falha desse grupo, desses 3, foi a Suzane não conseguir fazer o que estava planejado. Mentir para a polícia. Mas eu vou falar isso no momento oportuno. O Christian, na verdade... E nos autos consta que foi o Christian quem confessou, nos autos. O Christian, na verdade, ele foi pego pela polícia e para ele não incorrer num problema com droga também, ele acabou soltando aquilo que já era corroborado pela Suzane. Mas a gente vai tratar disso depois. Vamos falar um pouquinho agora com o Hafner, para ver o que o Hafner enxerga disso tudo. Qual que é a sua visão que você tem global disso tudo, Hafner? Opa! Então, quero agradecer, né? Logo de início, agradecer ao Dr. Marcos pelo convite em participar aqui nesse canal, né, que eu admiro, né? Desde o início, na verdade, que o canal começou, em que eu vi e ouvi pela primeira vez o Dr. Marcos, que eu gostei, me interessei, me inscrevi e tenho até indicado, e vou continuar indicando o canal. Então, para mim, constitui bastante honra e estar aqui participando de uma live, né, com o Dr. Marcos e também com a doutora Lia, né, que também é uma amiga já de algum tempo, parceira aqui no YouTube também, colaboradora do canal também, o Voo da Coruja, que também tem um canal excelente, né, o canal da doutora Lia, gente eclética de tudo um pouco. Então, para mim, eu estou aqui só ouvindo e tenho certeza que vou aprender, né, com esses 2 gigantes aí da área do direito. E eu costumo dizer, doutor Marcos, a doutora Lia sabe disso, que a hermenêutica nos permite isso, né? Inclusive no campo teológico, nos permite termos visões, às vezes, diferenciadas, e vai depender muito dos pressupostos, da intimidade também com o caso. Quanto mais próximo estamos do caso, mais tato nós temos para podermos emitir algum tipo de juízo. E o que eu tenho com esse caso é o quê? Eu acompanho esse caso desde que ele começou. Eu, como policial de formação, inclusive, esse tipo de caso me interessa bastante, tá? E, bem, qual é o meu ponto de vista? Muitas coisas precisam ser analisadas, obviamente. A doutora Lia está trazendo aí para a gente o conhecimento, inclusive de detalhes, que muita gente, eu estou acompanhando aqui o chat, muita gente não conhecia, inclusive. Talvez muita gente nem o caso sabia desse caso aí da Suzane von Richthofen, né? Foi tão divulgado. Talvez entre aí para a literatura, inclusive, né? Como dos principais casos a nível nacional, quiçá internacional, com relação ao Brasil, na área jurídica, na área criminal, enfim. Mas olha só, para não me prolongar muito, eu tenho me interessado muito, doutor Marcos, doutora Lia e quem nos acompanha aqui, e já quero também agradecer a presença, tem uns inscritos e inscritas aqui lá do canal Voo da Coruja também que estão inscritos aqui. Quem não se inscreveu ainda, se inscrevam, né?
é um pedido meu aqui no canal do Dr. Marcos, Papo Cabeça. Pois bem, eu tenho me interessado um pouco pela psicologia, né, ultimamente, e principalmente após eu ter lido um livro do Fyodor Dostoiévski, que é Crime e Castigo, né? Um livro bastante recomendado, inclusive para se ter uma ideia, esse livro do Dostoiévski, que foi escrito em 1866, é leitura obrigatória para todo adolescente. A partir dos 14 anos, todo adolescente russo é obrigado a ler esse livro, Crime e Castigo, do Dostoiévski. Ora, o que é que acontece? No planejamento de um crime, quando a pessoa vai planejar um crime, né, vários fatores devem ser considerados. Eu creio que o Dr. Marcos e a doutora Lia estão se pautando, inclusive, nisso. Né? O que levou a Suzanne von Richthofen, uma menina de uma origem tão, digamos assim, de uma não vou dizer porque seria até uma coisa, dizer, de boa origem, mas com uma boa formação. Ela teve a oportunidade de receber uma boa instrução, uma boa formação, melhores escolas, né? A gente sabe que isso não é tudo. Às vezes as pessoas pensam que porque tem dinheiro, porque tem boa escola, tal, isso aí contribui unicamente para a boa formação do caráter. Não é isso. Mas por que eu citei o livro Crime e Castigo? Porque o protagonista, o Raskolnikov, né? O Rodion Romanot Raskolnikov, que é o protagonista do livro, ele é um bom rapaz, né? Ele é um bom rapaz, estudante de direito, e ele desenvolve um artigo onde ele diz que há pessoas que ele chama de invulgares, que praticam determinados crimes que são justificáveis. Ele vai dar o exemplo de Napoleão, ele vai dar o exemplo de Maomé, ele vai dar exemplo de algumas pessoas. E quando ele desenvolve esse artigo, ele começa a pensar o seguinte: olha, eu vou cometer um crime, que é um crime, isso não é spoiler, tá? Porque o livro já começa assim, tanto que o título é Crime e Castigo. Eu tenho ele aqui, né? Inclusive, é esse livro que eu super indico, tá? Então, o que é que acontece? Ele desenvolve, doutor Marcos, doutora Lia e quem nos ouve, ele desenvolve uma tese e ele vai pôr em prática aquilo que ele imagina como sendo um ato até, de certa forma, nobre, porque ele planeja matar uma velhinha, que é uma pessoa que trabalha com penhores, que é avarenta, que as pessoas não gostam dela, é tida pela sociedade ali local, em São Petersburgo, na Rússia, como sendo uma pessoa ruim, uma pessoa má, uma pessoa avarenta, e ele planeja matar essa velhinha e, da preparação, ele vai até a consumação. Na mente dele, ele está fazendo algo que é até útil para a sociedade. Ele não está fazendo nenhum tipo de mal. Tanto que ele divide as pessoas em invulgares e vulgares, pessoas que precisam ser eliminadas porque são pessoas que servem de obstáculos para que projetos maiores se desenvolvam. O que eu quero dizer com isso, né, na minha opinião, é importante se entender que tipo de pensamento, que tipo de ideia tinha, e até talvez ainda tenha na cabeça da Suzanne von Richthofen, porque possa ser que ela até hoje ache que o que ela fez não foi uma coisa assim. Havia um objetivo, havia um projeto maior. Ela pode ter sido, na minha opinião, ela pode ter sido conduzida não estou dizendo que ela estava certa de forma nenhuma, né, que o Raskolnikov, lá do Dostoiévski, estava certo. Eu estou dizendo na mente da pessoa. Então, gera aquele tipo, sim, mas o que foi que eu fiz demais? Ela se convence, e é o caso do Raskolnikov. Ele se convenceu, mesmo depois de se entregar, depois de punido, que ele não tinha feito nada demais. Não, mas espera aí, eu não fiz nada demais. Eu eliminei uma pessoa que era uma pessoa ruim, que era uma pessoa má. Eu estou partindo de um princípio que talvez eu vou ouvir o doutor Marcos, ele tem muita coisa aí para apresentar, e eu acho isso muito bonito no campo do direito,
né? Eu gosto muito eu gosto de filmes, assisti 2 filmes, inclusive, Tribunal do Júri, essas coisas, e tem um pai advogado também, né, que advogou algum tempo, alguns anos, depois se tornou delegado, depois hoje voltou a militar na área do direito, digamos assim. E o que é que acontece? Eu sempre gostei, né? Apesar de não ter formação na área. Então, eu acho muito bonito as pessoas... você tem uma ideia, outro tem outra. Na minha opinião, vou ouvir ainda o doutor Marcos também, a doutora Lia deve falar algo. Eu acho que a Suzane von Richthofen, ela teve algum tipo de start em um dado momento que a levou a planejar envolta em um tipo de pensamento, de projeto, de plano que neutralizou alguns conceitos básicos, né? E, enfim, quando ela se viu, ela já estava mergulhada numa situação, ela já estava mergulhada, digamos assim, numa quimera, e aquele ato, na verdade, que ela praticou, foi um ato que seria, eu digo, na mente dela, ela não viu como nada absurdo, como nada criminoso. Não, existe aí uma barreira, nós eliminamos essa barreira, provavelmente desprovida de um sentimento pelos pais, né, que é natural de um filho. Ela não tinha uma ligação afetiva com os pais por conta, talvez, de algum tipo como é que eu posso dizer? Do próprio relacionamento, né, de convivência. Do namoro que ela queria. Eu digo até, doutor, que a proibição em si, ela isoladamente, ela não justifica. Eu acho que é um conjunto de fatores, existe um contexto que levou a Suzane von Richthofen a imaginar uma coisa, a ser conduzida àquele tipo de ação. Aí pode-se considerar um pouco de psicopatia, algo assim, mas é um conjunto, é como o caso que eu dei o exemplo do Raskolnikov, né? Ele tinha um contexto, na verdade, ele monta aquilo ali e ele solidificou tanto isso na sua mente, na sua alma, que mesmo depois de ter cometido, o que o aterrorizava não era o arrependimento por ter praticado, não era isso, mas era tipo assim, onde eu falhei? O que foi que aconteceu? Mas eu fiz uma coisa que não foi ruim. Por que essas pessoas estão querendo me julgar? Por que essas pessoas estão me apontando? Então, havia um contexto que levou essa personagem a fazer isso. E que talvez tenha sido o caso da Suzane von Richthofen. Olha só, tem um livro muito bom, já é antigo, tá? Mas eu ainda era adolescente quando eu li, que é o Curso Completo de Criminologia, do Vitorino Prata Castelo Branco. E ali ele vai explicar o que leva uma pessoa a praticar um crime. Então tem até tem várias coisas que podem levar uma pessoa a praticar um crime. Talvez a Suzane von Richthofen ela tenha sido envolvida nessa situação por uma série de fatores. Nada que venha justificar, que venha inocentá-la, que venha isentá-la da responsabilidade pelo crime hediondo, inclusive, que ela praticou. Eu estou dizendo assim, dentro da psicologia, inclusive a psicologia forense, dá para a gente ver, bom, essa menina tem um determinado tipo de problema e que foi potencializado por conta de um contexto. Até aqui, doutor, acho que já falei até demais, tá? Mas depois aí eu vou ouvir também, vou ouvi-lo e... Rafner, eu acho que o seu conceito, até mesmo por ser uma pessoa leiga no que diz respeito ao direito em si, até o Instituto do Júri, é um conceito muito oportuno. Doutora Lia, eu vou tecer alguns comentários e a senhora tem a total liberdade para poder me questionar, interromper, para a gente poder fazer esse bate-bola, tá bem? Fica à vontade. Rafner, o que você falou é de fundamental importância para a gente desnudar a realidade por trás desse crime. Quando você pergunta claramente o que levou ao crime, a gente tem que fazer a seguinte reflexão. O que fez uma filha permitir que matassem seus pais? O que fez um namorado, supostamente coitado, com o próprio irmão,
entrarem dentro da casa dos pais da namorada e matarem covardemente duas pessoas velhas dormindo. O que levam pessoas a fazerem isso? Quem tem o maior desejo? Quem que guarda uma relação de necessidade para que isso aconteça? Aí, com base nesse tipo de questionamento, eu preciso dizer para vocês como que iniciou, embora a doutora Lia tenha dito, como que iniciou essa relação Suzane e Daniel Cravinhos. Eu vou ilustrar em um curto espaço de tempo e eu acredito que isso daí vai dar um pouco do norte daquilo que eu extraio. Mas antes de fazer essa introdução, eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou advogado de defesa de Suzane, eu apenas sou um advogado que sempre buscou justiça nas coisas que fez. Eu costumo dizer que em qualquer caso em que há a participação da imprensa, nunca a justiça será feita de forma correta. Porque a imprensa vende uma informação que nem sempre é a informação que está nos autos. A imprensa vende informação. Ela não traz aquilo que efetivamente foi investigado. Às vezes, dizer que existe uma psicopatia simplesmente ilustra o que de fato aconteceu. Mas será que essa psicopatia não estava do lado oposto? E essa psicopatia foi aflorada justamente no momento em que se dá várias porretadas de um porrete feito pela mesma pessoa na cabeça do pai da namorada? Marcos. Oi. Então, isso aí também eu vou fundamentar, tá? Primeiro, viu, Hafner, eu gostaria só de dizer que os psiquiatras, psicólogos e que analisaram Suzane não encontraram nela psicopatia. Então, as pessoas generalizam falando, é psicopata. Mas ela não tem a personalidade psicopata. Ela tem, sim, a personalidade narcisista, né, que é aquela que se ama. Ela é dominadora. Ela é sedutora. Quando a gente fala sedutora, a gente não está partindo para a parte íntima. Mas sim, ela convence, ela tem um poder de convencimento, e isso eu quero falar depois, inclusive dentro da cadeia, porque quando ela entrou na cadeia, depois que ela saiu do tribunal do júri, ela saiu viva de lá. Quando ela entrou na cadeia, ela sabia que ela ia morrer. Porque é o tipo de crime como pedofilia, estupro, matar filhos, matar pais, dificilmente as pessoas ficam vivas. Então, ela teve uma pena de morte, que ela já foi, uma das chefes lá anunciou para ela que ela ia morrer, e ela conseguiu dar a volta por cima, casar com o Sandrão, né, que era a chefe, e depois se tornar a chefe. Mas isso a gente vai falar oportunamente. E, então, ela não teve os traços de psicopata. Tanto que o autor do livro aí que a gente vai falar aí, que é o Ulysses Campbell, que é um jornalista, ele colocou como tema do livro assassina e manipuladora. E depois também vou falar, porque eu fiz uma consulta do livro, dele, tudo o que aconteceu, e vou falar essa parte do perfil. Bom, mas assim, só para dizer que ela não foi diagnosticada, e nem agora, porque ela já fez 2 pedidos para sair para o aberto. Primeiro ela fez para o semiaberto, quando ela não estava no semiaberto, ela não conseguiu, e eu vou também dizer por quê. E para o aberto ela também não conseguiu, e eu vou dizer por quê. Tá bom? Doutora, a Suzane está no semiaberto. Sim, está, mas ela quer o aberto agora, né? Conseguiu. E ela conseguiu pelo prazo legal. Dentro da lei não tem como. Objetivo, precisa existir. Mas eu entendi o que a doutora falou, eu compreendi, mas ela está... Depois eu vou falar de um teste que eles fazem, que eles sabem se a pessoa tem traços psicopatas ou não.